Bem-vindo a todos na nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e afiliados. E o tema de hoje é um tema que vem chamando muito a nossa atenção, a bolha. Qual que é o tamanho do nosso cercadinho? Nós tivemos agora um fenômeno muito curioso nas últimas eleições que aconteceram domingo passado, onde tem ficado cada vez mais evidente que nós estamos vivendo cada vez mais de uma forma estratificada, né? Cada um no seu quadrado, lado, cada um no seu quadrado. Lembra dessa musiquinha ridícula, né? E a galera não saca o que está acontecendo no quadradinho do lado. Esse fenômeno que tem nos pautado, né, na política, na religião, que para mim, inclusive, é assustador, né, perpassa, inclusive, pelos institutos de pesquisa, perpassa por tudo, né? Na verdade, a gente vê isso hoje nas redes sociais. Né? E o que está acontecendo, né, que, de repente, no meio dessa bagaceira toda, nós estamos tendo uma distorção de percepção da realidade. Olha só o que a bolha está gerando. Você não conhece mais o mundo, você não conhece quem está do lado, você não conhece mais quem está perto de você. Olha que coisa mais fantástica, né? Você não conhece o vizinho do lado, você não conhece os adversários políticos, né? Está tão estratificado. E para essa fantástica temática, né, a gente convidou um dos professores, né, que é fantástico na área de informática, Josias, bem-vindo. Obrigado. Esse áudio está um pouquinho baixo, Josias. Se você puder falar um pouquinho mais alto, vai ser bom, né? Sim. É um problema só que eu tenho aqui no microfone aqui do Melhorou. headphone. Melhorou, né? Melhorou, maravilha. Né? Convidamos um dos mais profissionais de marketing da região centro-oeste, analista de mercado, Sandro Sala. Salve, salve. Salve, salve. E com a gente está aqui o professor... Salve aqui, mas não é nada, tá? Que agora está perigoso fazer gesto. Maravilha. E está com a gente aqui o nosso companheiro de sempre, né? Professor de História, o psicólogo, né? Professor Léo Tondato. Existe bolha? Não sabia. Bom dia! Se existe. Vamos começar com o Josias. Josias, esse fenômeno é muito curioso, né? Antes, quando a gente estava até pensando nessa temática, observando o resultado das eleições, a gente até começou a conversar sobre isso, do tanto que as redes sociais e o próprio fenômeno da informática, os algoritmos viabilizaram isso, né? Porque se eu não gosto de alguém, eu não preciso conviver com ele, né? Vou lá, excluo e o algoritmo já entende. Olha, você não precisa mais receber comunicados desse tipo de informação, né, nas suas redes, né? Procede. Procede porque, na verdade, o que a inteligência artificial ela mais imprime no ser humano é aquilo que o ser humano já possui. É um instinto natural de, muitas vezes, seguir pessoas apenas que seguem aqueles ideais, aquelas ideias que ela promove ou que ela tem. A inteligência artificial, eu chamo isso de efeito colateral da inteligência, né? A partir do momento que ela começa a trazer para você apenas conteúdos que você é interessado em seguir aquilo, ela faz com que mais conteúdos próximos daquilo surjam, porque o objetivo dela não é promover o raciocínio lógico ali do que aparece ou não, mas sim as horas gastas dos usuários naquelas plataformas, ser exibido para anunciantes, etc. Então, isso aí é uma consequência da inteligência artificial em si. Não que ela tenha criado, mas ela acelerou muito por causa da era da informação, né? Então, hoje, quem é que não tem um celular na mão? Quem é que não tem um computador? Hoje o celular ele é o tipo de computação mais acessível que tem para todas as pessoas.
E o foco dessas redes sociais, se você perceber, vai ser mais celulares do que computadores. Então, isso mostra que o acesso, o caminho mais curto de acesso às pessoas hoje é o celular. E faz total sentido você utilizar a inteligência artificial para isso, né? Para poder chegar nessas pessoas, trazer elas para sua rede social, e aí a coisa começa a ficar perigosa. Mas isso aí eu acredito que mais para frente a gente vai Não, ver vamos, a gente os vai entrar riscos. nisso aí com algumas questões bem peculiares que vêm nos chamando a atenção, né? Sandro, de repente a sociedade estratificou, sabe? As pesquisas estão sendo meio gritantemente distorcidas. Não digo do resultado da eleição presidencial, porque a gente tinha ali uma questão, mas, por exemplo, aqui no estado de Goiás, Marconi Perillo aparecia como primeiro em qualquer pesquisa, aí, com 60%, 70% dos votos, e perdeu. Perdeu feio, né? Só que, ao mesmo tempo, dentro desse fenômeno da bolha, eu fico questionando até que ponto a pessoa não se ilude com aquilo que ela quer acreditar dentro desse processo de estratificação social, né? Que vocês, dentro do marketing, olham muito isso, né? Então, a questão das pesquisas, a distorção das pesquisas sempre existiu, a manipulação da pesquisa, né? Eu trabalhei com marketing político muitos anos, e quando a gente encomendava uma pesquisa, já tinha o preço do dado real que ia chegar para a gente e o dado que a gente queria que fosse divulgado. Eu tô mostrando a sistemática, tá? Isso não é novidade, não. Eu nunca tinha visto com tamanha diferença. Realmente a questão, o interesse de que esse governo federal não continue é tão grande por várias esferas comerciais, da sociedade, que eu acho que esse esforço foi até maior esse ano, né, em relação a chegar a mais de 10% de diferença. Né? A questão do Marconi, cara, assim, só já colocando fogo no parquinho, né, já colocando uma coisa para ser filosofada, vamos dizer assim, cara. Eu acho que assim, né, contraventor não pode governar, cara. Você pode gostar, cara, amar a pessoa, cara. Cara que comprovadamente cometeu delito não pode governar, cara. Entendeu? Fato. As pessoas falam, pô, mas você é bolsonarista? Claro que não, meu. Eu tenho 3 neurônios, né? Não sou o cara mais. Entendeu? Muito bom, muito Vou bom. fazer dancinha. Não vou fazer, não vou entrar nessa esfera ridícula e infantilizada que a sociedade está entrando. Mas o fato de eu não ser ele não quer dizer que eu aprovo as coisas evidentes, né, cara? Então, assim, a verdade é que nós estamos olhando para uma balança e ela é extremamente equilibrada, essa balança. Não adianta falar que não. Ela é extremamente equilibrada. De um lado você tem um monte de bosta, do outro você tem um monte de merda. E é essa decisão que você tem que tomar. Entendeu? Mas é curioso, Sandro, que isso ficou muito evidente dos dois lados. A gente viu muita ilusão que eu vou ganhar no primeiro turno, que já foi eleito, inclusive com movimentos de revolta porque não ganhou. Né? E o que me chama a atenção é que essa estratificação, né, da sociedade, que a gente chama até também de polarização, ela fomentou muito o mundo mágico das ilusões. Né, sabe? Ou seja, eu quero me iludir, eu estou num grupo político aí que eu quero realmente acreditar que eu posso ser iludido, né? Você sabe Eu acho isso fantástico, mas eu acho isso ao mesmo tempo, até na sua área, né, do marketing, da análise de mercado, um tanto perigosa, porque você pode fomentar ideias totalmente fora da realidade. Mas isso vem acontecendo, assim, só para até aproveitar o Josias, que é especialista na área de informática, cara. As redes sociais, elas vêm trazendo uma alta gama de quantidade de informação de bosta.
Entendeu? Então, assim, você tem aí, cara, todo mundo transborda, todo mundo quer falar, todo mundo quer dar opinião, cara. Então, você vê, hoje você entra no Instagram, você tem 1 milhão ou mais de cientistas políticos analfabetos dando opinião sobre política, e opinião pautada na paixão e na imbecilidade. Então, assim, só para eu colocar uma opinião bem simples, eu estava comentando com as pessoas aí próximas, que é o seguinte, cara, se o Bolsonaro vir a ganhar essa eleição, não vai virar ditadura, tá, gente? Deixa eu explicar para vocês. Não vai virar ditadura. Se o Lula ganhar a eleição, não vai virar um país comunista, não vai virar Venezuela. Vai ser, cara, a merda que foi nos últimos 500 anos desse Brasil. Entendeu? De uma sociedade corruptível, de um imbecil igual vocês, cara, que começa a postar coisa no Instagram sobre política, você entendeu, cara? E que fica na faixa dupla para pegar o menino na escola porque se sente no direito. No lugar que é 80 a velocidade, você anda a 120, porque, porra, os caras erraram, velho. Não pode ser 80 aqui. Você entendeu? Eu não pago todo imposto, sabe por quê, cara? Porque o Estado ganha muito dinheiro. Não dá para ficar pagando imposto. Vai tomar banho na soda, rapaz. O cara mais corrupto do mundo e ladrão do mundo é o cara da sociedade. E é curioso isso, né? Até passando agora para o professor Léo Pondato. Léo, é curioso que as pessoas, a gente já vem falando disso em algumas lives, eu gosto de política, respeito todas as ideologias, se você quer ser de direita, de centro, de esquerda, a gente vem falando isso, né? Sistematicamente, mas o que me chama a atenção, Léo, é o mundo mágico da fantasia. São as cortinas de fumaça, né? Onde a gente precisava estar discutindo economia, a distribuição de renda, as diferenças sociais que estão gritantes, o abuso dos bancos aí sobre taxa de juros, né? E a galera está preocupada com coisas que já são lei, né? Eu acho que é tão engraçado. Por exemplo, a gente tem a lei do aborto. O aborto está regulamentado, isso foi discutido e rediscutido no Congresso, no Senado, né? Foi 30 anos de discussão. Já tem toda a tipificação específica e não é nenhum presidente da República que vai mexer nisso. Por quê? Caso ele queira mexer, ele tem que fazer um projeto de lei, mobilizar Congresso, mobilizar Senado, fazer toda uma votação, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Mas o que a gente vai assistindo é uma cortina de fumaça para não discutir os principais problemas que o Brasil está vivendo. A decadência na saúde, o corte na educação, que continua, as principais coisas gritantes que estão aí, né? Nós estamos vendo aí, infelizmente, gente surtada fazendo campanha contra a vacina. Sim. E já tem caso de poliomielite voltando aí no Pará. Estamos vendo surto de meningite em São Paulo. Então não dá para brincar, né? Não dá para ir contra a ciência, não dá para legitimar o acho, talvez, né? Aproveitando essa questão que o Sandro falou, né? Eu quero ser transgressor, então eu posso fazer o que eu quero quando eu quero, porque não é assim. Né? Não dá para ser homofóbico, não dá para ser racista, não dá para cometer violência de gênero, porque a gente está totalmente já sacramentado juridicamente com essas coisas, né? E que nem o Sandro falou, né? Não é ninguém que vai ganhar que vai mexer nisso, né? Porque o Brasil se constituiu juridicamente nisso nos últimos 30 anos, né? Você pode até não gostar de certos posicionamentos, mas você é obrigado a respeitar, porque é lei, senão você vai ser criminoso. Mas, Léo, por que a galera está delirando e por que o pessoal resolveu morar, né, na sua bolha? Pois é, né? Vou começar trazendo rapidinho uma música chamada Só. Só, ele só, sozinho só ele, solitário. Ele com ele mesmo, daqui a pouco são dois otários. Gostou, né, Sandra? De quem que é essa? Rapaz, essa música, ela tocou faz muitos anos atrás. Ela era de uma série da TV Cultura, não era o Castelo, mas era a Ilha Rá-Tim-Bum. Ilha Rá-Tim-Bum. Né? E olha só que interessante, né?
essa cortina de fumaça se faz, então, ao invés de você olhar aquilo que precisa se olhar, precisa ser debatido, precisa ser pensado, né? Se mantém uma postura, e pensando numa tipologia do brasileiro, se mantém uma postura pueril, né? E agora um discurso, eu estava falando sobre isso esses dias, um discurso que dá ibope, né? Que dá sucesso, de uma luta bem contra o mal, né? E pensando que essa luta antiquíssima, essa luta anterior ao cristianismo, né? Essa luta vem lá do livro de Enoque, né? E aí se coloca esse como um cenário principal, também fantasioso, né, Jorge? E o que precisa por ser... quê? Eu não sou santo, não? Eu não sou ungido de Deus, não? Pois é, eu vou te falar que hoje você não foi o escolhido hoje. Oh, meu Deus, passaram para outro. Achei que era eu. Não, para passar É, a vez para arder no inferno, viu? é. Legal, vou estar no meio de tanto amigo, suruba, que vai ser divertido, viu? Os luciferianos. Não, isso é Uhum. uma delícia. Mas e o que acontece? E o que precisa, em real, ser olhado, né? A pátria dorme, né, sem perceber que era subtraída em grandes transações. Quer dizer, então perceber o que está em real acontecendo. Gente, o que está acontecendo com a educação é alarmante, não só a educação, com outras tantas esferas. E aí você, ao invés de pensar, poxa, o que vai ser feito para mim, para minha vida, o que vai ser, o que vai melhorar, né, o que nós vamos fazer? Não, eu fico nessa questão, olha, não, você é o diabo, né, porque você não é o que está de acordo com o meu ideal, dentro da minha bolha e no meu referencial, né? Então você é filho do tinhoso, do capiroto. Sete Pele vai estar junto com você. E o que mais me chama a atenção dentro disso é que a gente está legitimando, através desses discursos, cada vez mais a segmentação social no não convívio com quem é diferente. Né? Aí eu quero jogar para os três, né, essa questão, porque, de repente, uma das questões que a minha infância, pelo menos a minha infância e adolescência, você era obrigado a conviver com gente diferente. A gente não vivia essa estratificação social com tanta força. Aliás, era edificador, não, é edificador. Sim, né? E quem era rico tinha que conviver com o pobre, né? Você tinha que conviver com, né? Estudei no Colégio Batista Brasileiro em São Paulo, você tinha ali, tinha judeu, tinha negro, tinha o que você quisesse na sociedade tinha, né? Era um colégio batista, mas tinha espírita, tinha católico, tinha de tudo, né? Sabe? E tinha grego estudando na escola. Aliás, ali era uma escola cosmopolita, vamos falar assim, né? Que na minha sala de aula praticamente tinha gente em tudo quanto era canto do planeta Terra, né? Tá? E de repente você vê isso sendo rompido por ideias de que eu não tenho que sentar com gente que pensa diferente, né? E aí, Josias? E aí, Sandro, Léo? Que eu tenho medo disso, né? Seu áudio. Sabe o que eu lembrei? Obrigado, Sandro. Eu tinha apertado aqui. O que eu lembrei agora de acho que também com esse movimento todo que está acontecendo, a gente viu depois agora das eleições, né? Um discurso também de ódio, xenofóbico também. Eu acho que acontece, é o nome de um livro da Adela Cortina, Aporofobia, Aversão ao Pobre. Aporofobia, legal. Qual que é o nome da autora? Adela Cortina. Cara, e ferrou, porque a gente vai ter que morar numa bolha muito bem trancada, porque não tem jeito de não conviver. Como é Nós que estamos chama? numa sociedade. Como é que... Aporofobia, aversão ao pobre. Eu tenho isso daí, só que é o pobre de espírito. Espírito, eu tenho espírito aporofobia. E eu tenho a inteligência também, viu? São dois, Sandro, né? O pobre de inteligência, o pobre de espírito, Deus o livre, não dá não, né?
Mas é muito curioso que, mesmo assim, a gente tem que conviver com imbecil, né? Nós temos que ensinar nossos filhos a conviver com todas as classes sociais. Se você é protestante, tem que aprender a conviver com espírita, com católico, com harmonia. Até porque nós estamos vivendo uma transição planetária onde nós estamos assistindo paulatinamente a queda das fronteiras. Mas assim, Jorge, assim, vamos só refletir uma coisa bem, até para colocar o tema para os colegas poderem desmembrar, né? Olha só, cara, quando você tem um líder de Estado, né, um líder do país, cara, que ele é polarizador. A postura dele é polarizadora. Olha, eu não estou entrando, viu, gente? O pessoal olha e fala, ih, o cara, não tem nada a ver em relação à escolha política. Mas assim, cara, desde que esse cara começou a governar, vamos falar a verdade, nós temos que falar a verdade, ele governa só para as pessoas que gostam dele. É um cara que, se você fizer uma crítica a ele, você está fora do governo dele. Ele mostrou, todo mundo que disse não para ele no governo dele, eu não quero dizer se o Mandetta estava certo, se o Moro estava certo, ou se X estava certo, mas todo mundo que falou não, presidente, não é assim, não, então você não serve para ficar comigo. Então, assim... É que houveram todos os rachas que ele promoveu com o partido original dele, que era o PSL, e com todos os eleitos pelo PSL. Só que o que vocês estão dizendo é reflexo de um posicionamento e de uma atitude do líder maior da nação. Então, assim, mas isso não influencia. Claro que não influencia. Influencia, Sandrão, mas eu vejo que, na verdade, nós elegemos um presidente, o Brasil elegeu um presidente que reflete todo um pensamento coletivo, que ele retroalimenta o que está na base. E a base se nutre disso, porque eu vejo a atitude de várias pessoas, a sua imagem e semelhança e vice-versa. Principalmente no segmento religioso, mais radical. Mas olha só, até passando a bola para o Josias, cara, que é o seguinte: na rede social, eu vim aqui para lançar infoprodutos. Hoje, o Alphaville, em São Paulo, é o Vale do Silício disso daí, de cursos, infoprodutos e digital. E eu vim para cá. E eu tô travado, cara. Eu vou confessar uma coisa para vocês, que eu tô travado faz 3 a 4 meses, cara. Porque todos os produtos de sucesso daqui, eles defendem a teoria do ter e não a teoria do ser. E aí, cara, eu travei, eu não consigo, cara. E aí eu estou tentando achar uma forma de colocar os meus produtos no mercado sem promover a teoria do ter, porque é absurda. Então, quando você entra numa rede social, isso que eu passo para o Josias aí refletir, cara, você entra numa rede social, todo mundo classifica o bom e o ruim, e o bem e o mal, da seguinte forma: se você tem, você é bom e você é do bem. Se você não tem, você é ruim e é do mal. Então, assim, esse é o ponto que as bases fundamentais da sociedade estão destruindo os mínimos e últimos valores que a Sim. Na verdade, hoje o que a gente vive que, assim, tem a era da informação, mas eu acredito que nós estejamos na era do caos, da comunicação. A era do caos da comunicação é quando aquilo que muitas vezes as pessoas pensam e às vezes elas não falam publicamente, elas falam no Twitter, elas falam no Facebook, no YouTube, e elas acabam revelando aquilo realmente que tem no coração do ser humano. Né? Então, assim, a questão da posse, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. A questão de você ser orientado a ter a sua vida ligada a posses, ela é muito antiga, e isso isso se reflete muito nas redes sociais. Então, por exemplo, quando você vai postar um lançamento imobiliário, quando você vai postar um carro, uma coisa do tipo, você atrela a imagem do sucesso daquela era, daquele contexto da era que você está ali, com aquele objeto ali que é para ser desejado, né? Então,
isso acontece sim, e é um reflexo. Porém, hoje é pior, por quê? Porque a gente está nesse caos da informação. E esse caos da informação, isso é muito dado, é muita coisa para as pessoas receberem, e é muita coisa também que elas jogam, tá? Então, muita coisa que você recebe nas suas publicações, em algum produto, alguma coisa que você quer lançar, é lixo. Às vezes aquele transunit ali que tá só rolando a página, olha, bate o olho, entra na sua estatística, mas não é aquilo que você queria, não é o perfil de pessoa que às vezes ainda você queria. E tem uma coisa, né, que fica evidente também, é que antes, tá, da era dessa comunicação aproximada, da globalização, né, dessa comunicação que a gente tem hoje, a polarização ela existia, porém era apresentada de outras formas, né? Às vezes através de livros, às vezes através de alguma outra coisa que acontecia na história, a pessoa com discurso polarizador, vídeo, por exemplo, Hitler, né, que usava muito TV e rádio, ele era muito polarizador, era muito, nós somos a nação certa, nós temos isso, nós temos aquilo, e ninguém mais pode se contrapor aquilo, né? É claro que existem muito mais pessoas além dele, mas a questão da polarização ela é antiga. Hoje, nas redes sociais, com esse caos de comunicação que a gente vive, essas ideias, é claro que elas reverberam ainda muito mais forte, muito mais rápido. Às vezes, um comentário de uma pessoa, por exemplo, o Bora Bill, fenômeno Bora Bill, né? Às vezes, uma coisa do nada dá milhões e milhões e milhões de visualizações, né? E aí a gente fala, mas tem coisas mais importantes para se preocupar. Realmente tem, mas é como eu te falei, como é uma coisa jogada ao vento, e muitas vezes o pessoal compra aquilo ali vira moda instantaneamente. Então, Até porque as pessoas também, no meio da chatice que a gente vive, né, Josias? Sandro, a gente precisa se divertir. Aí aparece uma bobagem dessa aí, todo mundo dá risada com isso. Coitado do Bar do Bill lá em Aparecida de Goiânia, que antigamente o pessoal pedia, ô Bill, me dá uma cerveja, agora bora Bill, cerveja, né? O cara tá pensando até em mudar de nome, né? Eu morro de achar engraçado quem tem esses nomes, né? Jéssica, Jennifer, né? Que viram essas modinhas de música aí que o cara fala, meu Deus, né? Acabou meu nome. Graças a Deus ainda não inventaram uma com o Jorge, né? Tô feliz, sim, sabe? Mas é curioso, né? Porque tudo isso. Vamos lá, o Brasil já teve polarização na ditadura militar, Arena MDB, né? Não é novo isso, né? O que eu sinto de mais novo, né, é a distorção do que seria uma ideologia política. É a Cara, galera se apegar numa cortina de fumaça para não falar das questões mais importantes, né? Sabe? Então, assim, a gente está aqui tendo coisas graves acontecendo e o pessoal está pensando na fantasia da festa da Xuxa, né? E deixa, aí, Sandro? deixa eu aproveitar esse gancho para jogar uma bomba para o nosso professor explorar aí. Cara, a gente não pode fingir que não é intencional, cara. Sim, Coisa, isso é de propósito. Tem um marketing de escândalo por trás disso, né? nós estamos falando de uma coisa como se fosse resultado do produto. E não é. É o contrário, é produto do resultado. Sabe por que eu estou falando isso, cara? Quem leu Levinsky, Como as Democracias Morrem, vai entender, cara, que o governo Bolsonaro tinha roteiro. Que a retórica do ódio do Olavo Carvalho não é algo aleatório, de um louco que fala O o que. maior teórico da conspiração produzido no Brasil nos últimos 30 anos, né? Porque depois que ele afirmou que Fernando Henrique Cardoso era comunista, eu falei, não dá, não. Não, não dá. Não dá para levar isso a sério, né? Não, Porque ele assim, rasga a história, ele rasga a economia. Né? e eu acho que até alguns vão concordar comigo, o dia que ele se foi um dia de festa no mundo, entendeu, cara? Porque o mundo ficou melhor, entendeu? Mas assim, eu brinco, né? Para mim, Olavo Carvalho e João Gilberto deixaram o mundo melhor. Não em vida, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Aí os caras vão, os haters vão em cima de mim. Quem que é esse cara que eu vou detonar ele
no Instagram dele e tal. Mas é assim, cara, é isso que é importante a gente perceber. Muito se fala do Foro de São Paulo, de toda uma estratégia que tem por trás em cima de candidaturas, que o PCC tem envolvimento. Muito se fala dessas conspirações. Só que, cara, vamos ler um pouco, vamos entender. Olha só, isso é muito legal para o professor explicar isso para a gente, porque eu acho que quem está assistindo a gente talvez não tenha isso de forma tão clara. Mas, por exemplo, o Lula é comunista? Não. Mas ele tem práticas comunistas. Ele tem pensamentos comunistas. Mas ele não é um comunista. Assim como o Bolsonaro não é um fascista. Mas ele tem práticas fascistas. Ele tem comportamento fascista. Então, assim, é importante que as pessoas entendam isso. Por quê, meu? Você pega o Levinsky, como as democracias morrem. A primeira coisa que um governante tem que fazer para matar a democracia é brigar com o maior meio de comunicação do país. Aí, porra, você olha o livro lá, você fala, pô, isso aqui é um manual. Não é um livro. Entendeu, professor? E a galera está seguindo à risca esse manual, porque né, o nosso presidente declarou guerra contra a imprensa, né? Não, mas a galera não, porque a galera não lê, né? A galera não lê, a galera é ignorante, por isso que a rede social é um sucesso. Por que a rede social é um sucesso? É porque tem um imbecil igual o Sandro que lê um livro, cria uma opinião. Aí os imbeciloides que não gostam de ler vão em cima só da minha opinião. Sim. Então, onde devia ser uma rede social de discussão, passa a ser uma rede de dissertação da imbecilidade generalizada. Porque não se trata do que eu digo, se trata do que as pessoas entendem e da forma que elas querem entender. Sim, até porque a análise crítica, o filtro foi desligado, né? O Humberto Eco falava que as redes sociais deram voz aos imbecis, né? Eu acho que ele acertou nisso e acho que tem o direito da livre expressão, que já está consagrado socialmente, né? Isso não é uma discussão política, cada um de nós fala o que pensa. Só que a gente já também falou sobre isso nas lives anteriores, né? Você arca juridicamente, você tem responsabilidade social sobre o que você fala, né? Também não é assim, eu posso falar qualquer coisa de qualquer jeito, né? Tanto é que muita gente tem recaído no crime do assédio por causa disso, né? E aí, Léo, o senhor foi evocado, vamos lá. Você sabe que eu estava pensando aqui, enquanto o Sandro colocava levemente um fogo no parquinho, bem de leve, como quem não quer nada. De maçarico, lança-chama, né? Não, ele colocou de lança-granadas, aqueles que tiveram no videogame, sabe? E saiu assim, assoviando, como se nada tivesse acontecido. Mas eu pensei duas coisas aqui, gente, que eu vou trazê-las para nós. Primeiro, pensando na fala do Josias. Como que está sendo utilizado, então, pensando na comunicação, nessa velocidade da notícia, tanto notícia quanto notícia falsa também, né? Quanto as notícias fakes. Como isso se propaga e vai ser, né? Se a pessoa não lê um livro como Nós Idiotas, Sandro, ela passa para frente e pega aquilo como uma verdade absoluta e incorpora aquilo na bolha dela também. E é curioso isso, Léo, desculpa te interromper, Imagina. porque esse é o fenômeno bolha, né? Sim. Onde você não tem, o Jung fala disso, né? Civilização em transição. Ele pega um conceito do Levi-Brun, que é o rebaixamento do nível mental, né? O fenômeno da manada, e isso dentro da bolha é muito comum, onde a galera começa a reproduzir aquilo lá sem o menor crivo de realidade. Né? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo para jogar para vocês. Foi quando o senhor Olavo de Carvalho
que eu particularmente eu acho muito complicado a proporção que ele ignora a história, ele, sabe, é preconceituoso, ignora a economia. Por exemplo, me solta que o Fernando Henrique Cardoso era comunista. E até eu fui atrás disso aí para ver de onde é que ele estava tirando. Daí vem uma história lá que o tio de não sei quem morou na Rússia, sabe? E aí você fala, peraí, mas cara, toda a prática do PSDB, né, durante os 8 anos de gestão dele, foi totalmente neoliberal. Como assim comunista? Sabe? E aí você vê uma distorção dos fatos, a ignorância sobre a economia que ocorreu, né? Ideias totalmente estapafúrdias, num sentido de belicosidade, para desconstruir fatos, né? Porque era ataque que estava acontecendo, não era simplesmente vamos passar a mão na cabeça dele. Tá? Isso vem de uma forma belicosa, retroalimentando um pensamento coletivo de vários que o seguiam. Ou seja, né, o cara atacou, fez aquele fenômeno mesmo de bolha, né? Tá vendo? Fernando Henrique é comunista, Fernando Henrique é comunista, Fernando Henrique é comunista, né? Você ia falar alguma coisa, Sandro? Né, que eu tinha cortado o Léo Tondato. Eu quero só pedir perdão para os ouvintes e espectadores aí da nossa live, que eu falei que as pessoas entram na rede social, leem um livro, né, para emitir as opiniões. Mentira, eles só leem o prefácio, tá? Sim, e quando lê o prefácio, né? Quando lê o prefácio, que às vezes é o comentário do comentário do comentário de quem não lê o livro. É isso aí. Não, mas assim, só complementando rapidinho, existe um negócio que você falou aí, Jorge, que me lembrou muito um recurso chamado falácia, que é o raciocínio que parece lógico, porém, algo faz ele não ser verdadeiro. Então, Sim. é quando a falácia, ela é o quê? É você pegar muitos elementos que realmente são reais, muitas vezes você pode até usar estatísticas e coisas do tipo, porém, no discurso argumentativo, você cria falácia em cima daquilo. É o que você falou antes a respeito do historiador, que às vezes ele pegava muitos dados, muitas vezes até reais, mas aí, na hora de, em algum ponto, em algum lugar, ele fala algo, e isso, ele fala alguma coisa que torna tudo aquilo falso. Sim. Isso na computação a gente chama, tem uma tabela que a gente usa, interessante para quando a gente começar a inteligência artificial, chamada tabela verdade, onde a gente vê essa questão do cruzamento entre o que é verdadeiro, 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 verdadeiro e falso, falso. Então, você tem um desenho ali de lógica desenhada, porém ela se torna falácia a partir do momento que ela inclui algo que não é verdadeiro. E é claro que polarizações e bolhas e coisas do tipo saem daí. Vou passar para os colegas, só fazer essa complementação mesmo. Mas é legal o que você está falando, Josias, porque também entra naquela máxima que a gente tem desde Platão, a República lá atrás, que é que uma mentira recontada 1000 vezes vira uma verdade também, né? Sim. E aí você impulsionando um absurdo aí 10 milhões de vezes, aquilo vira fato. Sim, sim. Inclusive a gente assistiu isso aí com a teoria da mamadeira de piroca, né? E foi muito. Sandro, eu queria conhecer o cara do marketing que trabalha por trás deles, que o cara é fenomenal. Ele é muito bom, cara. Como ele cria fatos e os transforma em verdades absolutas, né? É muito curioso isso, né? Léo? Mas de criar, de tornar verdade a inverdade, ela é base do marketing político desde sempre. Né? Porque o marketing político ele trabalha de que forma? Para quem não sabe em casa, você pega a pesquisa, que é o dado. Então, as pessoas pensam assim. Para a gente ganhar, a gente precisa fazer as pessoas pensar desse jeito. Tem nada a ver com proposta, com verdade, tem a ver com ganhar. Eles ainda defendem uma teoria interna que é o seguinte: vamos ganhar primeiro, depois nós vamos ser legal. Primeiro, nós precisamos fazer qualquer coisa para ganhar. Depois que a gente ganha, a gente vai ser legal. Né? Como se o poder fosse um agregador de caráter das pessoas. Não é, né? E aí eu fico pensando, né, nessa questão da informação que ele está falando, eu fico pensando o que está acontecendo com esse Hermes,
com esse Tote egípcio, que é o guardião do conhecimento, né? Que vem tá vindo de uma maneira tão negativa. A qual, né, interesse que está servindo. E também vou trazer aqui 2 pequenas passagens, tá, pessoal? Vocês vão reconhecer de onde. Não vou falar agora de onde é, vocês vão reconhecer. Para ter sucesso, o príncipe deve ter em mãos meios para constranger. Deve poder. Maquiavel, meu querido Maquiavel Pirilo, vai. É preciso dispor as coisas de tal maneira que, ao não crerem mais, os subordinados, seja possível ao príncipe obrigá-los a crer pela força. É possível também tornar-se príncipe pela perversidade, e, neste caso, não se exige muita virtude nem muita fortuna. A importância da perversidade é a seguinte: a descrição do bom ou mau uso das crueldades para se conservar um Estado. Você tirou isso aí da onde? Palácio do Planalto, de onde é que você está tirando isso, por favor, né? É manual para a gente seguir, É o para Mike. carreira política, o que é Quase isso? do Né? Mike, não é, Léo? Do Mike Evel. Na verdade, eu achei bonitinho, vi uma postagem no Insta. O Bom e Velho Príncipe de Maquiavel, que é uma obra também que parece que nunca deixou de existir, e cada dia a galera está seguindo ela mais, né? E o que me assusta nisso tudo, eu como analista, que estou lidando com gente o dia todo, né? Eu tenho visto pessoas entrando em depressão porque ela está querendo socializar, ela se sente constrangida de viver numa bolha, que ela mora em condomínio, mora numa rua, mas não tem contato humano. Nós estamos falando de contato humano, de solidariedade. Porque essas bolhas agressivas, também, a última coisa que você vê é a solidariedade. A gente viu aqui o que me chamou muita atenção não foi o fato em si, eu repito, não estou defendendo o lado A, B, C ou D, mas aquele fenômeno que aconteceu aqui em Goiânia, né, de numa igreja, 2 caras divergirem sobre o político, um lá dá tiro na perna do outro, que já por si só é absurdo, né? Que acho que papel de igreja não era para ser esse, mas de repente o cara caído lá com um tiro e ninguém fez nada, segue o culto. Mas o culto é mais importante, né, Jorge? Rapaz, a gente é cristão, amor de Deus, sabe? né? E aí eu estou vendo legitimado na discussão da sociedade. Sim, eu estou vendo legitimado uma discussão na sociedade de valorização do egoísmo. Né? A dissolução da identidade, a dissolução da identidade coletiva. Né? Zygmunt Bauman fala bastante disso aí na modernidade líquida, amor líquido. A galera legitimou ser egoísta. O cara tomou tiro ali, é problema dele, não tem nada a ver com isso, não. Deixa morrer, ué. Mas a rede social potencializou isso, hein? Exato. A necessidade da minha identidade ser pautada no que as pessoas acham e não do que eu acho. Exato. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas estão morrendo por egoísmo. Nós estamos vivendo um mito de Midas, cara, que você é rico de um lado, mas você morre de sede e de fome. Que você não tem abraço, você não tem solidariedade, se você está tendo problema, foda-se você com o seu problema. Né? É muito curioso como, de repente, a rede social legitima o egoísmo, que o ser humano já tinha forte tendência a ser egoísta, e isso trespassa nesse processo todo, né, com muita força. Inclusive endossado pelas religiões hoje. Né? Eu não vou botar a culpa no protestantismo, não é só naquela igreja, que isso está dentro do catolicismo, dentro do espiritismo, a gente está vendo isso direto. Né? E aí, Josias? Complexo, porque igual eu falei antes, eu vejo muito do comportamento humano ancestral presente, né, nessas consequências, né, nisso tudo. E as redes sociais realmente elas aceleraram como aceleraram o resto também. Tanta coisa boa como coisa ruim. Eu acho que o principal problema da rede social é que ele inseriu uma coisa nova nesse contexto que se chama seguidores. Para você ter seguidores, você tem que polarizar em alguma coisa ou você tem que fazer alguma coisa para ter seguidores.
E esse problema, a palavra seguidores, ela tem muito significado, tá? Não só para a questão da inteligência artificial que sabe quais são os gostos, ou de repente deduz o que a pessoa gosta ali de ver inserido na sua página, na sua bolha, como também para quem está fazendo conteúdo, porque vai ganhar dinheiro com aquilo. De alguma forma vai monetizar, seja num livro, seja num show ao vivo, em alguma divulgação de agenda, alguma coisa. Então, assim, as redes sociais, elas aceleraram isso. Esse comportamento humano do egoísmo, realmente, ele era forte, ele vai se tornar cada vez pior. E eu acredito até mesmo que metaverso e coisas do tipo que estão chegando aí vão piorar isso ainda mais, tá? Porque ali você vai consumir não só mais o amor líquido, mas a pessoa líquida, porque ali você vai poder ter uma aparência, você vai poder ter uma coisa que não era possível na vida real, né? E aí, às vezes, até mesmo preconceitos internos podem entrar na ativa para essa pessoa, porque ela pode assumir identidades que vão contra a sua própria identidade. Então, assim, a saúde mental, ela não só vai de mal a pior, ela praticamente vai cometer suicídio quando chegar essa Sim, era. e a gente está vendo, né, a explosão de casos de saúde mental, que nós estamos sob uma pandemia de saúde mental, a gente já vem falando isso aí em várias lives, né? Temos ainda, inclusive, com ações de desdobramento do Setembro Amarelo, atestam isso que você está falando, né? Porque não é simplesmente, vou virar egoísta, tá tudo bem, né? É Não, impossível a pessoa ser egoísta, ela não arrebentar com a afetividade dela e recair num belo quadro de depressão junto, né? até porque o ser humano, a composição dele também é emocional. Sim, A máquina humana, né, a forma de computar as coisas, ela foi feita para manter uma simetria entre as coisas. E a partir do momento que há um desequilíbrio, isso vai se refletir de uma forma muito forte no seu comportamento e na sua vida. Por exemplo, a valorização à própria vida pode não ser mais tão forte. A questão de você enxergar a vida de um prisma, muitas vezes, até mesmo opcional, a vida se tornar uma opção, ela pode entrar também. Então, a realidade construída ali para a pessoa, ela muda, a percepção ela muda, porque mentalmente ela não vai estar tão equilibrada assim, ela vai estar com esses problemas emocionais, ela vai estar com problema racional também, porque nós somos feitos, construídos para comunicação. E a partir do momento que você não se comunica e não se comunica direito, às vezes a qualidade cai muito, isso traz sim consequências fortes. Por exemplo, se você observar na natureza, todo tipo de planta, todo tipo de ser vivente busca algum tipo de integração, seja por raízes, sim. seja por tudo, sempre está buscando. Célula, por exemplo, a primeira coisa que ela faz quando está ali perto da outra é o quê? Tentar criar conexão. O ser humano também é assim. Ele tenta criar conexões como o resto do reino animal. O problema é que esses problemas emocionais, eles não só estão tirando isso dele, e ele está sentindo isso. E vai sentir ainda Até mais. porque, Josias, a gente, dentro desse fenômeno de bolha, desculpa te interromper, mas o que eu tenho mais visto em consultório, e eu tenho trazido esse dado, que a pessoa ela fala, eu vou pertencer a essa bolha, a bolha dos intelectuais, professores da universidade. Legal. Ele consegue, num primeiro momento, satisfazer o Michel, né? Existe um sociólogo que eu gosto muito dele, né? Que também ele é analista, foi amigo íntimo do James Hillman, Michel Maffezoli, o nome da obra era O Tempo das Tribos, tá? E ele vai falar das comunidades afetuais, onde você vai procurar se juntar a grupos que reproduzem a sua afetividade. Isso é muito massa, eu achei esse conceito dele fenomenal, né? Porque a 10 gente minutos. está querendo pertencer a um grupo, você quer ser aceito, você quer ser bem visto, você quer ser integrado a alguma coisa. Só que nem sempre esse grupo que você entrou vai te trazer afeto. Nem sempre é aquele grupo que vai reforçar, às vezes, a sua neurose, né? Porque se você estiver num grupo de pessoas belicosas, a última coisa que tu vai ganhar, meu querido, querida, é beijar abraço, né?
Você tá andando com gente revoltada, não vai rolar beijinho no final do rolê, não, vai rolar pescoção, tá? Quer dar pão no seu cangote para você acordar para a vida. Né? Então, é muito curioso como também dentro desse fenômeno a galera está se auto-boicotando e ficando cada vez mais isolada, né? Porque eu pertenço ao grupo dos revoltados Não, e mas revoltado e, não não- e, faz festa feliz. não esqueça do grupo dos descolados, né? Opa, que está tão Antiga, descolado que destrói tudo, né? Destrói casamento, é, destrói a vida, destrói é, família. porque antigamente a forma mais comum que tinha de socialização no local era fumar, né? Não sei se você lembra que os cigarros, as Sim. propagandas, era de inclusão ali. A pessoa usava e aí tinha uma vida legal, tinha isso, tinha aquilo. Então, assim. Hollywood, o sucesso! Isso, exatamente. Sim. E essa. Uhum. E a inteligência artificial na rede social, ela faz isso. Ela agrega pessoas numa bolha, num grupo, e aí você tá dentro daquele grupo, é difícil você sair. Você tem que lutar literalmente contra a sua própria rede social para você conseguir sair dela. Vamos embora para a depressão todo mundo, né? Gente, estamos nos minutos finais. Vou passar para as considerações finais de cada um, né? Esse é outro tema que não fecha, mas você vê que o Josias está cantando uma bola muito importante, que a gente tem que quebrar nossa bolha. Não dá para viver em sociedade fechado e trancafiado, discutindo, inclusive, direito de liberdade. Né? Não dá para falar de família se a sua família está trancada num calabouço. Isso, olha que são palavras muito utilizadas, inclusive, até pelos dois lados, né? Do que a gente está vendo aí dessa polarização. Passar a palavra para vocês, as considerações finais, para a gente poder estar encerrando esse tema que não fecha e que é muito palatável. Ele me agrada. Sandro? Eu? Então vamos lá. Sim. Quero fazer minhas considerações finais, cara, pegando uma fala que você disse sobre a legitimação do egoísmo nas redes sociais, cara. Você vê, cara, a coisa que você menos vê na rede social hoje, se você entrar no seu Instagram, ou no Instagram de qualquer pessoa, isso mostrando que não importa a bolha que ele está vivendo, você não vê as pessoas entrando, defendendo algo que vá beneficiar uma maioria, ou até uma minoria que seja. Todo mundo defende algo que beneficia a si próprio. O meu candidato é esse, porque ele vai fazer isso, e com isso eu ganho dinheiro, eu vou ter. Não importa quantos pobres morrerão, não importa quanta saúde não terá, porque eu tenho acesso à saúde. Então, foda-se. Né? Então, é assim que funciona. Então, quando você fala de legitimização do egoísmo, isso é claro em todas as falas da rede social. E eu queria lembrar a todos que estão nos assistindo, cara, que não se enganem. O Instagram não é uma rede social, é uma rede de anúncio. Ok? Então, pera lá. Tal, não vou falar o nome, mas tal é jornal? Não, não é jornal. O jornal vive de verba de anúncio. O classificado? Não, o anúncio da notícia. A minha música é legal, vai tocar na rádio? Não é assim que funciona. A rádio não é um instrumento de divulgação cultural. É uma rede de anúncio de música. Então, se eu quero que minha música toque, eu pago, a música toca. E o Instagram não é diferente, minha gente. O Instagram é uma rede de anúncios. Não se engane. Eu entro no Instagram porque lá eu vou... Não. Lá você vai ser exatamente o que o Instagram quer que você seja para quem paga ele. Simples assim. Maravilha, Sandro. Muito bom ter você de novo conosco aqui, né? Josias. É difícil.
Não, se eu fosse deixar a sua conclusão, seria o seguinte: para as pessoas mais novas, as redes sociais elas são importantes, porém elas não são tudo. Elas eu vejo mais como um complemento. Às vezes a gente quer discutir coisas importantes numa rede social para os seguidores, mas a gente não quer discutir com o vizinho que está aqui do lado, ou com a pessoa que mora na mesma rua que você. Às vezes a gente fala de justiça social, mas a gente ignora, às vezes, aquele morador de rua que está na esquina da nossa casa. E a gente parar, e é um recado para todo mundo, né? Para todos nós, independente da idade. A gente tem que parar de fazer aquela auto-hipocrisia interna, de às vezes defender coisas na internet que a gente não vive elas, né? A gente produzir uma persona fake para as outras pessoas. E a gente ser real, a gente ser bem real, né? O cristianismo puro mesmo, aquele mais simples, ele mostra na essência o homem depravado, aquele que ele tem maldade no coração. E ele tem que admitir isso. Ele tem maldade em si, ele tem maldades que precisam ser discutidas, que precisam ser trabalhadas. Ele tem que se auto-reconhecer assim. E as pessoas hoje elas não estão fazendo isso, né? Elas produzem uma persona fake com um produto fake do seu próprio auto-marketing na rede social. Muitas vezes a gente vê declarações de pessoas, porque a rede social é só foto bonita, mas a vida real é assim, assim, assado. Ótimo, mas quantas pessoas têm essa clareza de informação? Quantas pessoas têm esse grau de abstração, de raciocínio, para separar as coisas? E tem pessoas que, infelizmente, estão tornando esses pensamentos a sua própria vida, né? Eu conheço pessoas aí que passam o dia inteiro mandando postagem de política para mim, e aí eu tento seguir pessoas de um lado e de outro ao mesmo tempo para confundir a IA ali, mas o mesmo comportamento, acredite se quiser, eu consegui identificar nos dois grupos. No dia que eu fiz uma pesquisa, não a respeito dos candidatos, mas a respeito dos institutos, para saber quantos tinham sido abordados ou não, o mesmo número apareceu de pessoas dos dois lados. Mas por que que uma tem percepção de que não foi ouvida e a outra tem percepção que foi melhor ouvida? Então, assim, a gente vive um caos de informação onde as pessoas elas precisam primeiro se encontrar. Elas precisam primeiro saber quem sou eu, o que que eu preciso, o que que eu quero. E para que isso? Não para seguir o que eu quero, mas fazer o oposto. Dar a chance para aquilo que eu não quero aparecer na minha timeline. Sim. Entendeu? Eu trabalhar o contraditório. Eu trabalhar aquilo que eu não conheço. Eu sou ignorante. Por exemplo, eu convivo com pessoas que é de Umbanda, de espírita, e são pessoas excelentíssimas, pessoas também que não acreditam. Um dos meus melhores amigos, por exemplo, não acreditam. Eu acho isso ótimo, porque a gente conversa demais, a gente Bom, conversa e dialoga, e a gente troca ideia demais. Isso é muito bom, por quê? Porque o crescimento é para os dois. Então maravilhoso. a gente tem que parar com isso, né? De querer alimentar a nossa feed só com aquilo que nos agrada aos olhos e principalmente à mente, né? O coração ali. O egoísmo, né, Josias? Sim. Professor Léo, suas considerações finais, Léo Tondato. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui, mas eu acho que eu serei bem breve. Eu acho que vou lembrar, para além de um egoísmo, né? Eu estou falando de Narciso e Eco, e aí ficar repetindo aquilo que é falado, né? Então, para além de um egoísmo, acho que a proposta e ao mesmo tempo se torna um desafio é olhar para si em profundidade, né? Tem que Isso fazer terapia, né, Léo? Pelo tem, amor de Deus, se conhecer, tem de identidade estruturada para não cair no risco do egoísmo, né? exato. Né? E sempre um prazer, mas olhe para si mesmo, que aí você vai sair da caverna. Galera, a gente está encerrando aqui. Eu sempre gosto de falar. Tem Léo, muita gente, Lelerra. É, né, tem muita gente aí que está presa achando que é livre.
Tem muita gente que limitou demais o pensamento, está trancado, vive numa bolha, achando e ainda brigando, falando sobre o direito de liberdade. Mas você que está assistindo, cuidado com essa armadilha de percepção que está muito forte. Muita gente morando em lugar legal, mas que não vive com o vizinho, não consegue dialogar com os outros. E esse é o verdadeiro pobre. O pobre de vivência, o pobre de experiência, a pessoa que se limitou perante a vida. E a liberdade, né, a filosofia já discutiu isso, a exaustão, é o maior bem que a gente pode ter. A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de convívio, o direito de ir e vir. Agora, não adianta a gente falar disso se você se trancou na sua casa por medo, por covardia ou por egoísmo. Então, por isso que a gente fala tanto. Faz terapia, se conhece, fortalece sua identidade para não ser egoísta. Tá bom? Obrigadão, gente, e até a nossa próxima live. Né? Semana que vem tem mais. Valeu! E sai da bolha, né, gente? Vamos olhar para o lado.